Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja bem, sempre bem. Nós vamos continuar com as nossas aulinhas de geografia aí, e agora nós vamos mudar um pouquinho de atividade econômica, né? Então, se lembrar das aulas anteriores, a gente começou a ver esse setor primário da economia, né? Muito legal ele, por sinal. Todas aquelas atividades, agricultura, pecuária, extrativismo, um monte de característica aí, que como eu já falei para você e eu repito, não deu conta aqui? Volta na aula, tem uma playlist aí que tem as aulas anteriores, faz exercício, lê a apostila, que você não pode ficar parado, né? Imagina que a sala de aula tua é agora aqui. Vai lá, cria esse hábito de estudo aí, que vou te adiantar, já falei e comento novamente. Isso aí vai dar um retorno muito gigantesco para você. Que tem gente que está paradinha no tempo. Você não, você está correndo atrás do prejuízo, não é mesmo? Então o que nós vamos ver aí hoje? Nós vamos dar uma olhada nas atividades do setor secundário da economia. A nossa preocupação agora é a atividade industrial. Para ser mais específico, nós vamos aproveitar nosso encontro de hoje, meu querido aluno, minha querida aluna, para nós vermos o quê? Um pouquinho, digamos assim, de uma história econômica, né? E aí sempre pincelando essa história econômica, justamente com o desenvolvimento da indústria no Brasil. Então, para fazer isso, eu me apoiei basicamente na mesma divisão que está no seu livro. Esse histórico da industrialização, a gente vai dividindo ele por fases, tá? Então aqui, ó, primeira coisa, composição no PIB brasileiro. As atividades e serviços são muito significativas, mas olha a indústria lá. Se a gente for pegar de forma crua, ela tem uma participação muito grande. Como é que o Brasil conseguiu desenvolver esse parque industrial tão significativo aí? Porque a gente só consegue entender isso a partir do momento que a gente for vendo o desenvolvimento histórico dessa indústria. Então olha lá, primeira fase, presta atenção com você. Vai de 1822 a 1930, né? A gente pode dizer basicamente que a indústria brasileira nesse momento, ela não era uma indústria significativa. Até um certo momento da nossa história, existia inclusive aqui uma lei de proibição da atividade industrial. Por que não podia ter indústria no Brasil? Porque basicamente nós temos que lembrar a questão da colonização, né? Então, dentro de uma coisa chamada Divisão Internacional do Trabalho, não caberia à colônia fazer essa industrialização. Caberia à colônia produzir a matéria-prima, certo? Então era a metrópole, no caso Portugal, que fornecia os produtos industrializados e praticava o comércio. Então a gente estava aí aqui, miudinho. Caiu fora esse negócio de colônia, ficamos independentes. Além disso, nós tivemos o quê? Fim da lei da proibição. Começou-se a se desenvolver no Brasil um parque industrial, mas ele era um parque industrial que nem pode receber o nome de parque industrial. Era uma indústria muito baseada nos bens de consumo, né? Talvez aqui uma indústria de alimentos, uma indústria de móveis, uma coisa muito simples. Nós não tínhamos estrutura. Basicamente a nossa economia, ela era uma economia ainda agroexportadora, né? A gente tem que lembrar aí que a partir de 1850, 60, vai surgir um outro grande produto na economia brasileira, o café, o ciclo do café, que se desenvolveu lá no estado de São Paulo, certo? O que é que nós conseguimos com esse café? Então, a economia brasileira cresceu significativamente, né? O café era uma maravilha, trouxe muito dinheiro para cá. Os barões do café enriqueceram demasiadamente. Além disso, nós tivemos o quê? A partir ali da libertação dos escravos, nós tivemos o quê? Faltou a mão de obra no campo para produzir o café, trouxemos os estrangeiros, os europeus para cá. Começamos a construir as primeiras ferrovias nesse momento, principalmente para levar o café do interior do estado de São Paulo até o Porto de Santos.
A vida, principalmente na cidade de São Paulo, é uma vida que ela estava melhorando em alguns casos. As famílias mais ricas, mais abastadas, queriam um conforto, então já começaram a trazer algumas centrais para a produção de energia elétrica e a gente ia de boa, acreditando no quê? O café seria aquela grande locomotiva que ia conduzir eternamente a economia brasileira. Não foi bem assim por muito tempo, né? Os europeus consumiam o nosso café, os norte-americanos consumiam o nosso café também. Tá? E daí nós acabamos tendo o quê? Nós acabamos tendo justamente que em 1929 nós tivemos uma grande quebradeira da economia mundial. Crise de 29. Tá? Europeus, norte-americanos, quebrados, falidos. O café era uma bebida fina, supérflua. Quando você entra aqui em crise, qual é a primeira coisa que você corta? O caro e supérfluo. Então essa produção do café brasileiro, que era uma coisa gigantesca, do dia para a noite ninguém mais queria o café brasileiro. Sobraram reservas de café, os grandes estoques. O governo até tentou interferir, comprando, diminuindo a oferta para aumentar a demanda, lançando no mar fogo nesse café. Nada disso resolveu. Até que finalmente nós tivemos o quê? Surgimento de uma segunda fase. E essa nossa segunda fase aí, ela se inicia, não é, começou 1º de janeiro, não é assim. Mais ou menos ali no início dessa década de 1930, e ela vai o quê? Até 1956. Então o que a gente vai acabar encontrando nesse momento? Café já não valia mais nada, né? Já não era mais uma atividade que a gente podia, vamos botar fé nesse café aqui. Então, nós fizemos no início desse período aquilo que ficou conhecido como a Revolução Industrial Brasileira. O que foi essa Revolução Industrial Brasileira? Lembra que eu falei para vocês que nós tínhamos capitais, ferrovias, eletricidade, trabalhadores europeus que saíram de uma Europa industrializada e vieram para cá produzir café. E esses trabalhadores eram um comércio, era um mercado consumidor, melhor dizendo. O que é que nós tratamos de fazer? Aproveitamos, por assim dizer, essa infraestrutura que a economia cafeeira criou para nós e fizemos o quê? Começamos a desenvolver uma indústria nacional através de um processo substitutivo de importações. Antes a gente importava o quê? O tecido, o alimento, o calçado e assim ia. Agora a gente aproveitou essa energia, esse capital e essa mão de obra, passamos a produzir aqui dentro, né? Talvez aí o presidente desse período que teve sua maior influência e muitas dificuldades, mas que investiu também na indústria, figura do Getúlio Vargas aí, ela foi sem sombra de dúvidas uma das figuras que ela foi uma figura muito importante mesmo, tá? Então esse período, 1930 a 1956, um crescimento muito grande dessa indústria de bens de consumo, uma indústria nacional que se desenvolveu a duras penas, mas ela se desenvolveu. Daí nós temos o surgimento, preste bem atenção você, de uma terceira fase, que ela vai começar em 1956 e ela vai até 1990. Você consegue lembrar quem é que chega à presidência da República em 1956? JK, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, ele lança um plano que é chamado de plano de metas, correto? E esse plano de metas vai fazer o quê? Vai colocar, por exemplo, a indústria nacional em um novo patamar. O que seria esse novo patamar? Ela ia funcionar mais ou menos assim. A partir de 56 nós tivemos um período conhecido como a internacionalização da indústria nacional. Como assim? Até aquele momento, o que existia de indústria era uma indústria nacional. O JK vai trazer o investimento externo. Como é que o JK vai dar essa jogada aí? O JK vai fazer mais ou menos assim, a grosso modo. Ele tinha um lema lá, né? Aqui, o governar é construir estradas.
Então ele saiu construindo estradas. O Brasil não tinha, tirando essa região, principalmente de São Paulo, era uma inexistência completa de um sistema viário. Então o que ele fez? Eu vou sair construindo rodovias, né? Diversas rodovias ele saiu aí, principalmente interligando os diferentes estados litorâneos brasileiros, entre outros modelos. Com isso, automaticamente, o que nós precisamos? De automóveis para andar nessa rodovia, de caminhões, de ônibus e assim por diante. A gente começou a importar, né? Só que muitas vezes países que estavam exportando para nós, era muito. Eles pensaram o quê? Para quê? Vamos produzir lá. Então, nesse período aí de rodoviarismo no Brasil, começaram a chegar as grandes fábricas de automóveis, ainda se concentrando ali no estado de São Paulo, né? Então, eram indústrias estrangeiras que estavam chegando aqui no Brasil, correto? Por isso que a gente diz que a fase de internacionalização da economia. Tranquilão, né? Então vieram aí diversos, os americanos e os europeus foram os que mais se destacaram nesse momento. Só que tem um outro detalhe ainda. A indústria automobilística, ela é uma indústria que para ela produzir, ela vai necessitar de uma quantidade gigantesca de outras indústrias fornecedoras. Muitas vezes essas outras indústrias que vão aí produzir esses acessórios, eram indústrias que tratavam de fazer o quê? Capital ali nacional sendo investido, empresariado brasileiro. O Estado se vê na obrigação de investir pesado também, por conta de quê? Por conta que essa industrialização crescente vai precisar de mais petróleo, de mais energia, de mais matéria-prima de aço, então estatais aí começam a produzir em grande quantidade. E se nós formos pegar, por exemplo, o período subsequente a isso, que a partir de 1964 nós vamos entrar no período dos militares no Brasil, os militares trataram justamente de fazer o quê? Um Estado muito participativo na economia. A economia brasileira cresceu e cresceu um absurdo nesse período. Houve um investimento muito pesado em infraestrutura, são hidrelétricas, são nucleoelétricas, é toda uma rede de comunicação. Então o investimento que foi feito foi um investimento muito grande. Infelizmente, né, também cresceu a dívida externa, problemas internos no Brasil. Nós tivemos principalmente um aumento da inflação gigantesca. E nós vamos encontrar que ali em 1984, os militares abandonam. Mas o Brasil está ainda num tranco muito devagar, vindo, né, de um período de crise mundial, não consegue engrenar. Mas desenvolvemos um parque industrial que ele foi muito significativo. Até finalmente nós chegamos quando? Olha lá, ó. Último período, quarta fase, de 1990 até os dias atuais. Tá? Ali a década de 90 a gente sabe mais ou menos o que aconteceu, né? Então nós tivemos a abertura do mercado brasileiro, a chegada de uma quantidade muito grande de produtos importados, uma facilidade muito maior para ser feito investimento na indústria brasileira, né? Essa abertura econômica aumentou muito significativamente a concorrência da indústria brasileira. Então, se nós tínhamos uma indústria protegida por barreiras alfandegárias, esse início da década de 1990 aí foi um início que acabou trazendo o que para nós? Diminuíram essas barreiras. A entrada de uma quantidade grande de concorrentes aí fez justamente com que a indústria nacional tivesse que correr atrás do prejuízo. E isso aconteceu. Então essa década de 90, um investimento muito grande. Chegada no século 21 aí, essa abertura econômica ela continua acontecendo. Nós tivemos lá na década de 90 muito processo de privatização. Parte daquelas indústrias e empresas gigantescas que muitas vezes estavam na mão do Estado foram privatizadas e houveram mudanças e mudanças significativas. Primeira década do século 21, nós temos um momento de crescimento muito grande da economia mundial e a indústria brasileira, vamos nessa, né? Apesar de as commodities serem mais representativas nesse desenvolvimento.
E hoje nós passamos por um conjunto de crises, que a gente não sabe exatamente como é que essa indústria vai se comportar. Mas estamos aí, né? Temos um parque industrial muito significativo, o maior da chamada América Latina, e que tem aí, por assim dizer, um fôlego muito grande, espaço para crescimento, que é uma coisa gigantesca, que a gente vai ter que esperar aí, não é mesmo? E como não poderia ser diferente, presta atenção lá, ó, atividade para você. Fazer todos aqueles exercícios daquela tarjetinha praticando, não é muita coisa também, né? Página 739 e 740. Faz lá, aproveita lá, que isso vai te dar um retorno, e um retorno muito legal. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.